Não precisa nem perguntar quem está feliz aí, né? Estamos todos felizes na presença do Senhor. É muito bom estar na casa do Pai. Todos os dias, todas as oportunidades. Porque o que Ele tem feito em nós e através de nós é o motivo para nós estarmos alegres. Gostaria de convidar os irmãos a fechar os seus olhos. Vamos estar orando. Glórias a Ti, Senhor. Senhor Deus e meu Pai, diante de Ti, Senhor Deus, nós nos colocamos nessa noite, Pai. Certo, ó Pai, da Tua presença neste lugar, Senhor Deus. Certo, ó Pai, que o Senhor marcou, Deus, um encontro, ó Pai, com cada um de nós que estamos aqui nessa noite, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, meu Pai, venha falar conosco, Deus. Permita, Deus, que os nossos ouvidos, ó Pai, estejam abertos para ouvir a Tua voz, Senhor Deus. E que o nosso coração, meu Pai, esteja sensível, ó Deus, pela Tua presença, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos neste momento, ó Pai. Usa-me, Senhor Deus, nessa noite, ó Pai. Eu quero ser usado, ó Pai, por Ti nessa noite. E peço a Ti, meu Pai, que o Senhor venha falar através de mim, meu Deus. Que não seja eu, Senhor Deus. Que eu diminua, Senhor Deus, para que o Senhor cresça neste lugar, meu Pai. Para que o Senhor fale, meu Deus, aquilo que a Tua igreja, Deus, precisa ouvir nessa noite, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Graças a Deus. Dá um louvor de palmas para o Senhor Jesus. Pode se assentar, irmãos. Irmãos, nós estamos vivendo esses 40 dias, né, de milagres, 40 dias de oração, de jejum, de busca. E hoje nós vamos falar sobre salvação. É o que Deus mais quer fazer em nós, é nos salvar. Às vezes, eu não sei como que você chegou aqui na igreja. Talvez você passou por uma decepção. Talvez você estava enfermo. Talvez você estava com dívidas. E você buscava algo, buscava uma solução para a sua vida. Mas, mais do que isso, o que Deus quer nos dar é a salvação. Mais do que isso, Ele quer a salvação para a sua casa. E Deus vai nos moldando, vai falando conosco. Deus vai trabalhando em nós. E chega um momento que nós decidimos entregar a nossa vida para Cristo. Eu lembro quando eu comecei. Eu comecei na igreja. A Gia, ela começou a me levar na igreja. Ela falou assim, ó, eu só namoro com você se você for para a igreja. E eu falei assim, eu vou. Mas eu não tinha um compromisso. O meu interesse não era em Deus. Mas foi uma forma que Deus usou para me atrair. E ali eu comecei a ouvir a palavra. E Deus começou a falar no meu coração. E chegou um dia que eu decidi entregar a minha vida. E eu creio que muitos, talvez não foi através do namoro, mas foi através de uma doença, talvez foi através de um problema. Olha, não vai lá na igreja que Deus vai resolver esse problema para você. E aí você ficou, e Deus começou a trabalhar, e Deus começou a falar no seu coração, e Deus começou a incendiar o seu coração, e chegou um momento que você levantou as mãos lá e aceitou Jesus.
E a partir daquele momento, começou um processo de Deus. Até que o Senhor venha nos buscar. E nisso, irmãos, nós precisamos entender que esse caminho até o Senhor nos buscar, ele é longo. Mas nós temos a certeza que se nós perseverarmos até o fim, nós chegaremos até a linha de chegada. E devemos entender também que nós vamos passar por vários momentos de dificuldade. Quando eu olho minha trajetória lá do início até hoje, quantas lutas, quantos problemas nós tivemos que enfrentar. Talvez eu esteja falando aqui, você esteja lembrando também dos problemas que você passou, dos problemas que você enfrentou. Eu queria chegar aqui e falar com você nessa noite que vai cessar, mas eu não posso fazer isso. Porque enquanto o Senhor não voltar, nós estaremos sempre passando por algum tipo de dificuldade, por algum problema. Mas só que nós temos a certeza da nossa vitória. Mas só que esses problemas, eles têm, muitas vezes, com o objetivo de fazer com que nós desistimos da nossa fé. Quantas e quantas pessoas que nós poderíamos olhar aqui hoje, que desistiram no meio da caminhada, porque se deixou levar pelos problemas. Ah não, ó, eu parei, eu cansei. Quando eu me converti, eu achava que a partir dali, a minha vida seria mais fácil. Eu não entendia ainda o que Deus, como é que funcionava as coisas. Pelo o que haveria de vir. Mas, com Cristo, por mais que nós passamos por guerras, passamos por lutas, nós temos a certeza da vitória. Mas muitas pessoas não se deixaram contaminar pelos problemas. Quantas e quantas pessoas que quando estão diante do problema, falam, não, eu não aguento isso não. Olha, no mundo era mais fácil. Ah não, ó, eu vou voltar, cansei, não dá mais, eu vou desistir, vou parar. Porque nós achamos, e eu olhar e começou a vir as lutas, olha para você ver, quando eu era do mundo eu não tinha isso. Eu não tinha essas preocupações. Mas só que se a gente deixar olhar pela dificuldade, nós desistimos da caminhada. Nós paramos no meio do caminho. E é essa a atitude que o inimigo quer plantar no nosso meio. Quando dou ouvido a ele, eu falo, ó moço, ó, você está vendo lá é mais fácil. Vamos voltar para lá. Quantas pessoas não deram a voz ao inimigo? Não deram ouvido ao inimigo? Às vezes ele usa uma pessoa para falar, ó, moço, está vendo, você foi só para a igreja, você começou a passar por isso. Depois que você aceitou Jesus Cristo, começou a sua vida, começou a dar errado, começou a andar para trás. Mas os problemas são para nos moldar. São para nos preparar para recebermos a nossa vitória, que é estar no céu. Então eu não posso deixar, nós não podemos deixar
olhar e dar ouvidos ao inimigo. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei do filme O Peregrino. Quando o personagem lá, ele decide cortar o caminho. E com Deus, irmãos, não tem atalho. Não tem caminho fácil. A porta é estreita. Mas a vitória é certa. E nós podemos usar, irmãos, a comparação do atleta. Paulo relata em 2 Coríntios que um atleta, ele se esforça para lutar, para ganhar. Ele treina diariamente. Você vai assistir um programa de esporte, aí vai contar a história de alguém que conseguiu uma medalha de ouro, ou de prata, ou de bronze, ou um time que foi campeão. Aí você vê lá que eles se esforçavam, que eles se dedicavam, que eles se abriam mão de estar em família, que eles se abriam mão de curtir o final de semana, de ir para uma festa. Porque eles estão atrás de uma coroa corruptível. E assim nós cristãos também devemos estar, irmãos. Nós precisamos nos esforçar. As nossas atitudes têm que ser atitudes de quem quer alcançar uma coroa incorruptível. A conversão é uma mudança de caminho. Se eu estou andando por esse caminho, a partir do momento agora eu tenho que andar por outro. Porque as pessoas têm que ver em mim uma transformação. As pessoas têm que ver em nós algo diferente. Mas tem pessoas que se diz que converteu, mas continua andando no mesmo caminho, fazendo as mesmas coisas. Mas nós precisamos fazer diferente. Nesses dias que eu estou em casa, pedindo a Deus para trabalhar em mim algo que eu sou falho, que é a disciplina. Porque muitas vezes a gente começa algo e para, e fica no caminho. E uma das coisas que eu pedi a Deus, trabalhe em mim a disciplina. Eu quero ser disciplinado. E nós precisamos ter disciplina na nossa vida cristã. Nós precisamos ter em nós a disciplina da oração incessante. A Bíblia fala lá no 1 Tessalonicenses 5,17 que nós devemos orar sem cessar. Como pode, irmão, alguém hoje não orar? Quando eu olho para trás e vejo o quanto eu poderia ter feito através da oração. É tão gostoso, hoje eu estava chorando lá na presença do Senhor. Eu fechei a porta do meu quarto lá e comecei a ajoelhar, no fim eu estava deitado chorando. O quanto é bom estarmos íntimos de Deus. E você abrir a Bíblia e Deus falar com você, e você abrir a Bíblia e Deus ministrar no seu coração. Ou você está sensível à voz dele, e você vem no culto e você ouve a palavra, e aquilo mexe com você. Nós devemos ter o hábito do jejum. Há quanto tempo? Nem vou perguntar isso, porque eu sei que você está no propósito dos 40 dias. Mas tem muitos
que deixaram de jejuar, de mortificar a sua carne. Como nós cantamos aqui, eu quero o meu orgulho, eu quero o meu eu. E o jejum, ele serve para nós mortificar a nossa carne. Através da leitura bíblica diária. É como um alimento para nós. Nós não temos que tomar água todos os dias? Sim ou não? Nós não temos que nos alimentar todos os dias? Sim ou não? E a palavra de Deus é alimento para a nossa alma. E como tem gente que não consegue ficar sem ler, irmãos. É gostoso pegar a Bíblia lá e ler. Eu estava mostrando esses dias para a liderança do grupo de homens, que eu comecei a notar, eu tinha uma dificuldade de marcar a Bíblia, de riscar a Bíblia. E aí eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou riscar minha Bíblia tudo. E eu comecei a riscar. Irmãos, tem hora que eu vou ler, eu fico em 2 horas e meia, eu fico num capítulo. Porque eu leio, vou lá, volto, anoto, volto, leio os comentários. Às vezes vai 1, 2. Eu fico impressionado como tem gente que não lê a Bíblia mais. É a questão da disciplina. Lembra lá do atleta? Ele não vai treinar todo dia. Esse é o nosso treinamento. E também, irmãos, da vigilância constante. Nós temos que andar vigilantes. Uma das minhas maiores preocupações como cristão é o meu testemunho. É saber o que as pessoas vão pensar de mim. Às vezes eu vou num lugar com meu pai, eu quero ir embora logo. Isso aqui não é lugar para mim, eu não posso estar nesse lugar. Às vezes meu pai está lá no BH, lá, ele vai comprar alguma coisa lá na feira, lá, ele põe uma caixinha de cerveja. Falei, nem te conheço. Deixa de ser besta, menino. Larga de ser besta, não tem isso, não te conheço. E tem uma irmã que é daqui, irmãos, que está vindo aqui, e ela trabalha lá, eu falo assim, você vai, ela está no primeiro caixa aqui, eu falo assim, você vai passar lá no último caixa, para ela não ver. Irmãos, eu não bebo, graças a Deus. Mas não é só demonstrar que eu não é só beber, eu tenho que demonstrar que eu não bebo. Porque passa um irmãozinho lá, vê a caixinha de cerveja, é na hora. Pastor, vi seu auxiliar lá bebendo. O trem está lá fechado, quente, mas já chegou no ouvido, a quente. Rapidinho chega. Uma vez eu estava numa escola lá no Jardim Primavera, e a mulher pediu, falou assim, Fernando, vai lá em casa olhar a impressora rapidinho para mim. Aí eu cheguei na casa dela, eu já contei isso aqui para alguns, mas eu cheguei lá na casa dela, o neto dela começou a me apontar e falar assim, olá, vó. E o que esse menino está me apontando? Olá, vó, eu conheço ele, vó. Aí você conhece ele da onde, menino? Lá da sede. Eu era diácono. Nunca tinha visto o menino na minha vida. 1 ou 2 vezes que ele foi lá, ele me viu, ele me reconheceu. Um menino de 10 anos, ele me reconheceu. Agora, irmãos, pensa se eu estivesse fazendo alguma coisa errada.
o bafafá que isso não ia dar. Ó, pastor Levi, seu diácono está aprontando aqui nos bairros longe, ó. É verdade, irmãos. Então nós temos que andar vigilantes. Tem lugar que não é para mim entrar, eu não posso entrar. Então seja vigilante. Se você quer ser salvo, se você quer a salvação na sua casa, você não pode negligenciar essas questões. Isso é muito sério. E no caminho, irmão, nós somos sendo aperfeiçoados. Deus vai trabalhando, Deus vai moldando, Deus vai... a fim que nós estejamos prontos. Devemos nos conservar na confiança. O salmista declara assim: confia no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Salmos 37, 3. A confiança é o principal característica de um relacionamento. Qualquer relacionamento tem que haver confiança. Num casamento tem que haver confiança. Numa amizade tem que ter confiança. É igual aqui, eu estou aqui pregando hoje. Por que eu estou pregando? Porque o pastor confia. Mas a partir do momento que eu fizer qualquer coisa que quebre essa confiança, o que vai acontecer? Eu não vou pregar mais. Ou então eu vou ter que lutar de novo para construir essa confiança. A mesma coisa no casamento. Quando o marido trai, quando a mulher trai, o que acontece? Quebra de confiança. E aí, para você reatar aquele casamento, você tem que estar disposto, porque se ele chegar 10 minutos atrasado, ele já vai desconfiar. Ah não, você estava me traindo. 10 minutos não dá para fazer nada. Mas por quê? Já gerou uma desconfiança na pessoa. E o nosso relacionamento com Deus tem que ser de confiança. Nós precisamos confiar no Senhor. E quando nós confiamos nele, nós deixamos que ele nos guie durante o caminho, durante a caminhada. Porque nós olhamos por vista. Eu não consigo ver nem daqui 2 segundos o que vai acontecer na minha vida. Mas o Senhor sabe. Por isso que eu tenho que deixar ele me guiar. Por isso que eu tenho que dar vazão à voz dele na minha vida. Para que ele me leve ao caminho da salvação. O povo lá no deserto, estava sendo guiado por Deus. Mas chegou um momento que eles não confiavam mais em Deus. Eu não sei como que eles não confiaram mais em Deus por tudo que Deus tinha feito na vida deles. Mas eles deixaram de confiar. Eles deixaram que as adversidades fossem maior do que a confiança que eles tinham em Deus. E eles perderam a terra prometida. E para nós alcançarmos, irmãos, a terra prometida que o Senhor nos prometeu, nós precisamos confiar nele. Fechar os nossos olhos e seguir aquilo que ele está mandando nós fazermos. Sem pensar, sem questionar. O povo não deixou Deus guiar eles.
Por mais que Deus tinha feito, por mais que Deus tinha agido. E quando uma pessoa perde a confiança, irmão, a outra pessoa pode fazer tudo o que for, que se torna mais difícil ele voltar. Se torna mais difícil ele acreditar novamente. Por que que tem muitas pessoas que não acreditam mais? Porque tem muitas pessoas que desistiram da fé, que pararam no meio do caminho. Porque depositaram a sua confiança em pessoas erradas. Quer dizer, depositou em pessoas. Estava conversando com uma pessoa esses dias, falou assim, eu me dei mal porque eu confiei nas pessoas. Eu não deveria ter confiado nas pessoas, mas eu confiei. Sendo que ela não tinha que confiar em pessoas, ela tinha que confiar em Jesus. Mas mesmo quando nós perdemos a confiança em Cristo, nós ficamos na beira do caminho. Nós não acreditamos mais. Nós não acreditamos mais na palavra. O Senhor fala e nós não acreditamos. Eu não acredito nisso mais não. Por quê? Porque a pessoa se decepcionou. Mas a nossa confiança não está no homem. A nossa confiança está no Senhor Jesus. Salmos declara, o 27 declara assim, alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Deposite a sua confiança em Deus. Não se deixe olhar para as circunstâncias, não se deixe olhar para os problemas. Não se deixe olhar para esse mundo, irmãos. Por causa que esse mundo está perdido, está se perdendo. E quanto mais pessoas o inimigo quer levar junto, mais a nossa confiança está em Deus. Devemos nos conservar na esperança. Romanos 15:13 diz assim, que Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo. Nós cristãos esperamos pela alegria incalculável de estar com Cristo na glória por toda a eternidade. Esse deve ser o nosso foco. As outras coisas são secundárias na nossa vida. E quando nós depositamos a nossa esperança nisso, nós acreditamos, irmãos, que nós vamos morar no céu. As nossas atitudes nos direcionam para isso. Nós passamos a viver uma vida que agrada a Deus. A fazer coisas que sejam da vontade de Deus. A partir do momento que eu perco essa esperança, eu rejeito tudo isso e começo a andar errante por este mundo. Quando a pessoa está se desviando, é porque ele perdeu a esperança. Ele já não acredita mais na salvação, na vida eterna. De alguma maneira ele foi frustrado para que isso apagasse nele essa chama da esperança. Mas nessa noite, tenha certeza, irmãos, da salvação e da vida eterna, e que ele virá buscar a sua igreja. Então permaneça firme. O mundo pode vir com seus manjares. O mundo pode oferecer pratos saborosos, pode ser até bonito.
Mas nós renunciamos a tudo isso em troca daquilo que nós vamos receber. Então permaneça firme. Não olhe para as pessoas que estão lá fora. Não olhe para o que está acontecendo ao seu redor. Mas olhe para Cristo. Tem hora que tem aquela tapeira do cavalo que eu coloco. Tem hora que nós precisamos dessa para colocar em nós. Para não deixarmos olhar para o lado. Nós não podemos olhar para o lado. Porque nós estamos diante de uma geração perversa, onde o amor de muitos está se cumprindo a palavra que está se esfriando. Mas nós permanecemos firmes até a sua volta. Devemos ouvir a voz do Espírito Santo. Jesus, antes de partir, nos disse: eu deixarei ao Pai que vos envie outro Consolador, e este nunca vos abandonará. Ele é o Espírito Santo, o Espírito que conduz a toda a verdade. João 14, 16 e 17. O Espírito Santo é que nos guia em toda a verdade. Não é pela nossa força, porque se fosse pelo meu braço, nem aqui eu estaria. Mas é pela força do Espírito Santo. A todo dia buscando, e Ele nos ajudando, e Ele nos dando a mão para passarmos pelas dificuldades, a nós passarmos pelas lutas. É nos consolando no momento de choro. É estendendo a mão na hora que nós precisamos. Porque Ele é o amigo verdadeiro. É Ele que está conosco nos momentos difíceis. Podemos ter muitos amigos lá fora. Mas na hora que mais precisamos, é Ele que nos ajuda. É Ele que nos capacita. É Ele que nos mostra o caminho. E Ele fala conosco. Agora cabe a nós estreitar esse relacionamento. Nós buscarmos Ele de coração, de alma. Buscando a cada dia ser revestido pelo Espírito Santo. Ele nos alerta quando nós vamos sair da rota. Você está saindo da rota. Volta aí, volta aí, volta aí, volta aí. Opa, voltei. Obrigado, Espírito Santo. Ele não nos deixa fazer coisas precipitadas. Eu lembro quando eu comecei lá na sede, eu morava lá perto, e aí uma pessoa me ligou e falou assim, já estava dando a hora do culto, a pessoa me ligou e falou assim: ô Fernando, fulano está passando mal aqui, vem aqui rapidinho resolver aqui com ele, que ele está dando umas crises aqui. E eu peguei e fui. Quando eu já vi, eu já estava na casa dele. Aí o Espírito Santo falou: você toma cuidado. Da próxima vez você fica esperto. Não faz isso novamente não. Porque por nós, às vezes nós queremos tomar decisões precipitadas. Às vezes nós enxergamos, não, a solução é essa, eu vou fazer isso. O Espírito Santo: não faz isso não, vai dar errado. Você vai se decepcionar, você vai se frustrar. O Espírito Santo: valeu. Obrigado por você ter me ajudado nessa aí. Porque eu ia fazer. Eu já vi gente perder casamento por causa disso. E foi tão inocente a pessoa. Mas porque ele não tomou cuidado.
Então, atrai a atenção do Espírito Santo na sua vida. Se fortaleça. É através dele que temos força para suportar todas as coisas. Então busque de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Quanto mais próximo dele, mais forte nos tornamos. Porque já não é pela minha força, mas é pela força dele. Se revista do Espírito Santo. Todos os dias, lá na sua casa. Espírito Santo, guia os meus passos. Espírito Santo, afasta essas pessoas ruins que querem fazer o mal, que querem me tirar da tua presença, que querem afetar o meu relacionamento contigo. O Espírito Santo faz. Devemos tomar cuidado para que o nosso coração não se endureça. As provações, as lutas, os problemas, ela pode ter duas ações na nossa vida. A primeira, nos aproximar de Deus. E a segunda, nos afastar de Deus. Mas isso vai depender de como nós agimos. De como nós suportamos isso. Para muitos, tudo isso afastou de Deus. Mas para muitos se aproximou mais. Esse tempo foi o tempo que eu mais me aproximei de Deus. Mas também foi o tempo que eu mais senti dor. Mas eu vou falar algo para você aqui. Deus podia fazer mais. Se fosse para sentir dor, para sentir a presença dele. O tanto que eu senti esses dias, eu queria mais. Porque nada disso, nada dessas dores se comparou com a presença dele. E Deus falando, você ouvia a voz de Deus. Sentia a presença dele no seu quarto, envolver. Então, em vez de isso ser uma pedra de tropeço na sua vida, seja uma oportunidade para você buscar mais a Deus. Se você estiver passando por uma luta, se você estiver passando por um problema, se você estiver passando por uma dificuldade, que seja para você se aproximar mais de Deus. Para você se achegar mais a Ele. É uma oportunidade que Deus nos dá. Mas depende de nós. O nosso relacionamento depende de nós. Porque Ele já está pronto. Ele já está lá preparado para ouvir a nossa voz, para ouvir o nosso clamor. Agora depende de nós. E de novo, voltamos lá no povo hebreu. Eles não entraram na terra prometida, porque deixaram os seus corações se endurecerem. Eles deixaram que tudo aquilo contaminasse o coração deles. Você quer ver outro exemplo? Os fariseus. Eles conheciam a palavra. Tudo, eles conheciam a lei, conheciam os profetas, conheciam cada profecia que tinha a respeito de Jesus. Mas qual foi a atitude deles? Negar a Cristo. E eles perderam a oportunidade de estar com Cristo. Não perca essa oportunidade de estar com o Senhor. Quando vier a dificuldade, quando o inimigo quiser plantar no seu coração, usa o escudo que está lá em Efésios 6,6.
6,16. Tomando sobre o escudo da fé, ao qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quando vier um dado desse na sua vida, ó, pega o escudo da fé, coloca no braço aqui, não. Porque quando olhamos o que vamos receber, não deixamos que nada disso tenha valor em nossas vidas. E para encerrar, eu gostaria de dizer o que Paulo disse aos Romanos. Estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Não vai ter preço, irmãos. Estar com Jesus na eternidade. Tudo isso que nós estamos passando, pandemia, problemas conjugais, crises financeiras, nada disso se compara com o prazer de estar na presença do Pai. Permaneça firme. Permaneça em oração pela sua vida e pela vida da sua família. Se Deus não fez a obra ainda na sua família, permaneça. Continue com o seu joelho dobrado. Que você vai viver esse milagre na sua casa. Vocês verão os seus familiares na presença do Senhor. Tudo aquilo que você plantou em oração, em lágrima, Deus vai te dar a resposta. Em nome de Jesus. Amém? Dá um louvor de palmas para o Senhor nessa noite. Glória a Deus. Quero agradecer ao pastor por mais essa oportunidade. Para mim é um privilégio muito grande estar pregando a palavra dele. E espero que Deus tenha falado ao seu coração nessa noite. E que Ele faça a obra na sua vida e na sua casa, em nome de Jesus. Amém? Vamos